Seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o Catálogo das Indústrias, é o podcast que traz para você muita informação sobre tecnologia, inovação, processos, gestão, pessoas. E hoje nós temos aqui 3 convidados super especiais para conversar com a gente sobre agronegócio. E aí, como é que está o agronegócio aqui em Indaiatuba? E conosco nós temos Eduardo Potenza, diretor de Gente e Gestão da Agrivale. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Andressa. Prazer estar aqui com você e compartilhando com os colegas também. Muito obrigada. E temos conosco também o Mário Giacha, que ele é especialista em pós-venda da Iamar. Isso. Muito bem. Bom E dia conosco a todos. também Mariela Ferraz, que é coordenadora do curso de gestão da FIEC e agora lançando um novo curso que é Gestão em Agronegócio. Isso aí. Bom dia, obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E para começar, falando então do agronegócio, vamos falar de um tema tão pungente quanto é o agro, né? O agro está aí para alimentar mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas como é que está essa perspectiva de mercado, de negócios para a Agrivale, Eduardo? Vamos lá, acho que para dar um pouco de perspectiva, né? Hoje o agro ele representa 1/4 do PIB brasileiro, então ele tem ali 24, 25, vai fechar esse ano nesse sentido. Quando a gente fala de insumos agrícolas, né? A Agrivale ela é uma empresa de bioinsumos, né? Então dentro dos insumos agrícolas a gente está falando do mercado de mais ou menos 150 bilhões de reais aqui no Brasil. E bioinsumos é uma vertente nova, então dentro dos insumos gerais você tem sementes, você vai ter os defensivos, que são os mais tradicionais, né? Toda a parte de nutrição, e os biodefensivos que vêm numa pegada mais recente, tanto em termos de regulamentação, quanto em termos de crescimento de mercado. Então hoje ele abocanha uma fatia de mais ou menos 5% disso, então a gente está falando aí de 7 bilhões de reais nesse sentido, com uma perspectiva de crescimento, de acordo com a CropLife, que é a associação do setor, um crescimento de 30% em média anual. Então, esses 7 vão virar em torno de 30, 40 bilhões de reais aí até 2030. Então, tem uma perspectiva muito importante de um crescimento, onde também atrai muitos olhares e outras empresas. Então, é um mercado em consolidação. Ele em consolidação e em plena expansão. Assim como todo o agro aqui no Brasil. Né? E com isso, e aí, Mário, como é que está a Iamar nesse cenário? Para onde que ela está olhando? Ela está olhando para o pequeno, para o grande? Qual é o mercado da Iamar? O mercado da Iamar, tradicionalmente, é o pequeno agricultor. Tá? O maquinário, o tamanho dele, ele é mais destinado à agricultura familiar. Né? Mas a gente tem notado o incremento da potência dos tratores, mesmo na agricultura familiar. E por que é importante esse incremento da potência, mesmo em tratores menores? Isso é importante porque isso repercute na produtividade, na agilidade do trabalho no campo. Você consegue fazer ele mais rápido. Mais rápido. E isso também faz com que ele consiga carregar, digamos, mais coisas ao mesmo tempo, digamos assim, de uma forma mais grotesca, para visualizar o que está acontecendo? Sim, é uma das possibilidades, né? O trator em si, né? Nós estamos falando da parte de agronegócios e tem mais equipamentos que a empresa fornece, né? Como motores diesel também para geradores. No caso do trator, ele é um porta-ferramentas, né? Você vai colocar os implementos. No caso, distribuir o adubo, né? Os defensivos, como vai usar o pulverizador. Então, você pode colocar uma maior capacidade desses implementos. É excelente isso. E quando a gente está falando aqui de Indaiatuba, de São Paulo, a gente fala de agronegócio, parece até criar uma certa estranheza, né? Eu venho do Rio Grande do Sul, que é um celeiro agrícola, né? Hoje do Brasil, e já passei lá por Mato Grosso, Bahia, né? Que também é outro celeiro agrícola muito importante no Brasil. E aí a gente pensa, mas gente, São Paulo... O que São Paulo produz? Por que é importante a gente estar trazendo o agronegócio e aí está trazendo um curso de gestão do agronegócio aqui para Indaiatuba? É isso.
algumas pessoas realmente estranham, falam, poxa, agronegócio em Indaiatuba? Sim, agronegócio em Indaiatuba. A gente está numa localização muito privilegiada, geograficamente falando. Ela então, é estratégica, ela é né, Mariela? estratégica para indústrias de modo geral. Então, acho que isso a gente percebe pelo crescimento de Indaiatuba nas últimas 3 décadas, provavelmente que a cidade multiplicou muitas vezes de tamanho por conta disso, e porque muitas empresas vieram para cá, porque aqui a gente tem uma vazão grande e acesso fácil para distribuição no país todo, além, claro, de uma facilidade estrutural que o governo municipal conseguiu dar para as empresas. E nisso tudo veio também muitas empresas desse ramo. Então, assim, muitas empresas. Hoje a gente tem multinacionais aqui, né? Vindo e chegando cada vez mais. Empresas, e quando a gente fala de agronegócio, o pessoal fala, poxa, é criação de animal e plantação. Não, não é só isso. A gente fala de uma cadeia gigante que dá suporte. E essa cadeia gigante precisa de pessoal preparado. Então, a gente, nesse momento, olhando o mercado, que é o que a gente faz sempre, a gente falou assim, poxa, a gente precisa entregar para o mercado um profissional preparado. Essa ideia veio da nossa diretora, a Nilza, nossa diretora pedagógica, que estava atenta a isso, comentou sobre, tratou, enfim, amadureceu um pouco a ideia, trouxe para mim, a gente pesquisou, falei, não, realmente, acho que faz muito sentido. Levamos para a superintendência e a gente entrou em pesquisa. Daí a gente fez uma pesquisa realmente de campo, uma pesquisa de mercado, para a gente entender realmente se tinha essa necessidade, se tinha essa demanda. E a gente percebeu que sim, existe essa demanda para a gente formar profissionais técnicos preparados para atuar no ramo do agronegócio, que é um ramo enorme. Você sabe que em alguns podcasts anteriores, em alguns módulos anteriores, nós falamos com diversas empresas do agronegócio, empresas metalmecânicas e outras, e a maior dor de todos eles, o maior desafio de todos eles é pessoas. Pessoas capacitadas para trabalhar, é a mão de obra mesmo. A gente estava falando recentemente até com o Senai, com o Sebrae, e justamente todos eles trazem a mesma situação. E eu fico muito contente em olhar que a FIEC, que é uma entidade da prefeitura, pública, que oferece esse curso de forma gratuita, está preocupada em olhar para o mercado, assim como está a Agrivale, assim como está a Iamar, para formar profissionais que entendam um pouco desse negócio. Eu acho que a FIEC está na essência disso, porque a FIEC nasceu dessa necessidade. A FIEC tem quase 40 anos, ela tem 38 anos. Ela nasceu quando começou a vir esse primeiro incentivo para as indústrias virem para cá e se bateu na necessidade, poxa, a gente não tem profissional, mão de obra qualificada. O pessoal daqui tem que viajar para outras cidades para se qualificar. Ele falou assim, então está na hora da gente qualificar, e a FIEC nasceu disso. O primeiro curso foi mecânica, e nesses 38 anos, hoje a gente tem 21 cursos que a gente pode oferecer. 2 deles, desses 21, 2 novos, um deles é agronegócios, e com essa ideia, justamente, falou, poxa, enquanto o mercado estiver necessitando, a gente precisa dar mão de obra para o mercado, porque isso é bom para a economia da cidade, isso é bom para a nossa juventude, é bom para o nosso aluno, que muitas vezes vai ter a porta de entrada do mercado de trabalho através do técnico. É bom para todo ciclo, né? É um ciclo virtuoso que a gente chama, né? Então, assim, hoje, como é que a Agrivale está vendo essa questão da mão de obra para dentro da sua empresa, esses recursos, pensando que você hoje é diretor de gestão de gente? Exato. Conta um pouquinho mais para a gente, por que essa mudança? Porque geralmente era um diretor de RH, né, de pessoas, mas qual a essência da mudança do nome desse cargo e a importância disso? Legal. Acho que a Agrivale, ela foca muito nessa parte de pessoas, né? E acho que, como muito bem disse para a Mariela, eu venho do mercado farma, né? Então, muitos anos de mercado farma, eu estou mais recentemente no agro, e é nítido a necessidade de evolução da mão de obra, principalmente nessa parte de gestão, né? Então, lá na Agrivale, a gente juntou gente e gestão, né? Então, é um pouquinho desses dois. Então, é uma forma de humanizar, né? Essa parte de eu cuido de pessoas, cuido de gente, são indivíduos que têm necessidades próprias, a gente precisa tratar tudo isso. E como eu consigo potencializar as pessoas através de uma gestão,
mais profissional, mais avançada e tudo mais. Porque no indivíduo, quando você falava de recursos humanos, né, antigamente, você olhava muito para o indivíduo. Então, quando você olha o indivíduo dentro de um ecossistema, como você consegue potencializar os pontos fortes, enfim, o que ele consegue trazer ali, esse acho que é o grande ponto, né? Então, como a gente consegue dar oportunidade de desenvolvimento para os indivíduos, ao mesmo tempo que a gente também cumpre com o nosso propósito, né? Que é transformar a agricultura regenerativa, que é o vida gerando vida. Então, tem um propósito muito legal da Agrivale que necessita pessoas capacitadas e que necessita pessoas que tenham modelos de gestão mais evoluídos, né? Então, um pouco do que eu vejo nesse mundo agro ele vem de modelos muito familiares, né? Então, são pequenos e médios. Principalmente aqui em São Paulo, Exato. né? São pequenos, médios. Aqui não tem grandes produtores rurais, que é o público que a gente estava comentando aqui da Yamar, né? Que é esse pequenininho e que muitas vezes eles não sabem gerenciar o próprio negócio. Né? E que às vezes plantar, né? Eles sabem, na verdade, fazer um cultivo, de repente, ou fazer a atividade core deles, né? Mas essa parte de gestão, e conforme você vai crescendo, você vai enfrentando desafios que são um pouco diferentes do simplesmente fazer o produto, né? Sim. E eu acho que aí é um tema bem importante que ajuda muito, como você capacita essa turma nova que está chegando, ou mesmo a turma que já está lá dentro, para realmente ter um olhar mais, digamos que, corporativo, técnico, mais de gestão, né? Mais técnico. Esse é o ponto, né? A gente fala, às vezes, a gente tem aqui, por exemplo, produção de uva. A gente chegou a ser o terceiro maior produtor de uva de mesa do estado de São Paulo. Né? A gente vai ali para Itaici, aquela região, tem muita produção. E esse pessoal vai lá e fala assim, o que vocês fazem? Vocês têm uma empresa? Não, trabalho só no meu sítio. Mas o seu sítio é uma empresa. E ele precisa ter uma gestão qualificada, uma gestão técnica, né? Específica para isso. Isso faz toda a diferença, na verdade. E o apoio de equipes técnicas para orientar também o uso adequado de defensivos, de insumos, da melhor semente, porque a gente não tem como falar do agronegócio e não falar da mudança climática, né? Porque a mudança climática, ela está influenciando diretamente todas as boas práticas que nós tínhamos de plantio, de campo. E para isso tem empresas como a Agrivale que fazem estudos e melhorias justamente para prover sementes e insumos para que você possa estar passando por isso sem aquela situação de que, bom, eu plantei, botei a semente e não deu. E agora? Eu perdi um ano inteiro, né? Como é que vocês tratam isso junto ao cliente? Vocês têm equipe que fica lá próxima do cliente, que dá esse apoio, esse suporte? A gente tem equipe técnica, né? Tem tanto equipe comercial quanto equipe técnica que dá o apoio em todas as etapas do manejo, né? E fazendo as melhores recomendações para realmente o melhor uso dos insumos agrícolas, em termos de produtividade, custo, mas também de manter o solo, que é um principal ativo dele, saudável. Então, quando você fala de bioinsumos, a gente está falando de micro-organismos. Então, é o mínimo do mínimo de químico, onde eu vou manter ali a terra, o solo, e, enfim, a plantação, os cultivos, as culturas, né, que ele for colocar, de uma forma mais saudável e sustentável. Então, da mesma forma que a gente, vou mal comparar aqui, tá? Que a gente vai se alimentando, né? Conforme a gente vai se alimentando de coisas ruins, a gente vai tendo, o nosso corpo ele vai se adaptando a isso. Conforme você vai se alimentando de coisas melhores, o solo vai também se nutrindo de uma forma positiva. Então, a ideia é realmente tratar um pouco dessa parte de impactos climáticos, de garantir que o solo esteja saudável e a produtividade para o produtor, né? Então, lado a lado com ele, para que a gente possa realmente ir caminhando junto, garantindo que eles possam crescer, né? Então, a gente vê muito, né? A Agrivale tem 20 anos, e ela tem clientes de praticamente 20 anos. E que cresceram muito com a gente, né? Nesse sentido. A Agrivale também começou pequenininha, né? Como empresa familiar. E os clientes foram crescendo junto nesse sentido. Então, é muito legal você ver essa evolução, né? Essa profissionalização, que ela passa de geração para geração, né? Então, você tem hoje na agricultura produtores que já estão na terceira, quarta geração.
Então, talvez a primeira geração era o cara mais da terra, ali, do dia, do campo. E aí depois você vai para uma geração mais técnica. O cara do empírico, né, para passar para técnica. E aí depois você tá numa geração hoje que é gestão. E o cara, ele sabe fazer, muitas vezes ele nem exatamente ele é um agrônomo, mas ele tem os conhecimentos, mas ele tem um conhecimento de gestão que ele vai conseguir maximizar ali a produtividade da sua fazenda, enfim, da sua produção. Isso não só com a parte de bioinsumos, né, de insumos agrícolas, mas toda a parte de maquinário também. Então tem toda uma análise que antes era mais rudimentar, digamos, né, talvez empírico, e agora você vai para uma análise mais com base em dados, em gestão. E quando a gente fala em produtividade, justamente você já deu o gancho aqui para a gente falar da Iamar e dos produtos, o que a gente está trazendo de novo para o mercado, Mário? Em termos de novidades, nós temos um trator de maior potência, um de 105 cavalos, e uma colheitadeira de grãos, é a menor do mercado. Colheitadeira de grãos. Isso. Olha, por que a Iamar tá na contramão de todas as outras? Porque eu venho também do agro, trabalhei numa grande multinacional aí de tratores, colheitadeiras e, enfim, de soluções tecnológicas para o agro. E quanto maior, né, mais tecnologia embarcada, digamos assim, quanto maior, melhor. Por que agora a Iamar trazendo uma menor? Eu não diria que está na contramão, né? Muita gente pensa assim, mas por que uma máquina tão pequena, né? E essa máquina já é tradicional. A Iamar é uma empresa japonesa, né? Ela tem 111 anos de fundação, está há 65 no Brasil, né? Aqui em Indaiatuba ela está... Aqui em Indaiatuba está desde de 60, tá assim, 63. 63 anos. Isso. Desde que veio praticamente para o Brasil, ela está sediada aqui em Indaiatuba. E ela teve também algumas mudanças aqui, né? Sim. Bom, então ela começou em 57 em São Paulo, né? Então os japoneses já estavam vendo o potencial do Brasil. E depois iniciou a planta aqui em Indaiatuba em 1960, né? E eu estava olhando e foi justamente quando inaugurou o aeroporto de Viracopos. Né? Levou 10 anos para ficar pronto. Então já era sabido que essa região ia expandir, né? E então aqui foi a primeira filial fora do Japão, primeira filial no mundo. Hoje são 125 empresas do grupo, né? Essa é uma delas. Nós temos 4 unidades aqui no Brasil. 2 aqui em Indaiatuba, uma parte de escritório, uma parte de produção. E uma filial em São Paulo e outra em Manaus. É interessante que quando a gente passa ali pela avenida, a gente vê os tratorzinhos pequenos tudo no pátio, né? Ali exposto, já faz um marketing. Exatamente. Isso daí é fruto dessa expansão, né? Hoje nós estamos vendendo em torno de 350 tratores por mês. Aproveitando o que você perguntou, né? Como é que é essa história da Iamar, né? Então, o que acontece? Ela iniciou em 60 produzindo motores diesel para produtores rurais. Naquela época não tinha eletrificação rural. Então, como é que ia fazer irrigação? Né? Não tinha energia. Então, os motores diesel vieram para suprir essa necessidade. Geradores também. E isso cresceu muito. E aí o meio rural se eletrificou. Então, houve uma mudança muito grande, as vendas desses motores diminuíram muito, o mercado mudou, né? E a empresa, já percebendo isso, entrou com a parte de maquinária agrícola, os microtratores e os tratores. Dentro dessa panorama da história brasileira do agronegócio, nos anos 2000, estava uma situação bem complicada. Então, a Iamar, ela parou com a parte agrícola e manteve só a parte de motores diesel, né? Mas tem um compromisso da empresa com todos os clientes. Então, o que aconteceu? A Iamar, ela terceirizou a produção, tá? Para uma outra empresa, e essa empresa deu continuidade na venda dos produtos agrícolas, no caso dos tratores, tá? Em 2001. E aí, esse mercado foi mudando e agora a Iamar, em 2018, voltou para o mercado agrícola. 2018. Para você ter uma ideia, em 2018 tinha 90 funcionários. Hoje nós estamos com 270. Olha, em franco crescimento, pegando a onda. Triplicou.
E de lá para cá foram 10 mil tratores. 10 mil tratores em 10 anos. Então quer dizer que tem mercado para esse trator Tem pequeno. mercado, tem mercado. Me conta a história da colheitadeira, então. Da Agora colheitadeira. eu tô curiosa sobre a colheitadeira. A colheitadeira Mas deixa eu falar de quê? mais uma coisinha que conversa assim com o que a Mariela falou, né? A minha formação também é técnica, sou formado em técnico agrícola há muitos anos atrás, né? Então isso deu muita base, essa proximidade com o campo e a parte prática. Então, quando eu entrei na indústria, isso facilitou muito, porque eu entendia o que o agricultor precisava, né, e como usar essas ferramentas, né. E aí, voltando ao caso da colheitadeira, o que acontece, né? Na prospecção de mercado, a gente se deparava assim, com um questionamento, mas é muito pequeno, não rende, por esse preço eu compro uma usada. Tem um mercado de usadas grande, né? Só que a gente nunca se perguntou que aquela máquina usava, não passava na porteira, de tão grande que era. E existe muito disso, né? Assim, ó, diferentemente do que acontece no Mato Grosso, na Bahia, que são áreas enormes, que são áreas gigantescas. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos quando começam a colher algodão, né? Na colheita do algodão. As vistas aéreas. As vistas aéreas, que eles colocam 30 colheitadeiras, uma ao lado da outra, sabe? Colhendo tudo. É lindo de ver aquilo. Mas aquilo não é... Por isso que eu falei, agronegócio em São Paulo... Né? Por quê? Porque as regiões são menores, as fazendas elas são menores. Então, aí... a necessidade realmente está mais próximo do teu cliente, conhecer melhor o teu cliente. Sim, nós estamos baseados aqui e não vendemos somente aqui, né? Sim. O nosso forte é a região sul e sudeste, mas temos máquina no Brasil inteiro. A região sul também ela é caracterizada por regiões menores. Sim. Né? Eu tenho caso na família, meu sogro é agricultor. Eles plantam soja e também, quando a gente fala assim das terras, não é você entrar na fazenda e tá tudo lindo, assim, plano, lindo, não. Tem um talhão aqui, tem um talhão lá, aí tem que andar com a colheitadeira e os tratores pela estrada para chegar na outra terra, né? Porque as terras tinham donos diferentes, eram tudo de pequenas propriedades. Sim. Então, você vai comprando e, às vezes, entre a tua terra e a tua outra terra, tem a terra de um vizinho. Né? Claro que, ao longo do tempo, isso alguns conseguem ir comprando e trocando, enfim, mas é uma realidade. Né? Então, a gente detectou, né, essa necessidade, né, de máquinas menores, nessa questão de você se locomover e atender essa necessidade do pequeno agricultor. Né? Tem uma outra questão que seria uma parte de consórcio. Então, por exemplo, em culturas perenes, por exemplo, do café, alguns agricultores estão colocando milho, né, e soja no meio. Então, quando o café está crescendo, vai levar uns 3 a 4 anos para começar a produzir. Então, é um investimento, tem uma terra boa ali e você pode plantar. E aí, o espaçamento de 5 metros, 6 metros, né, dessas linhas, ele vai fechar com essa planta. Então, fica disponível e essa máquina entra ali. Então, todas as culturas perenes, né, você pode colher. Cara, eu gosto muito quando a gente fala de consórcio, porque é o que está mais em alta na parte de sustentabilidade. No programa passado, nós estávamos falando de ESG. E ESG para o agronegócio faz todo sentido, porque a gente está lidando diretamente com o meio ambiente. E quando a gente fala de consórcio, é o melhor aproveitamento da terra, né, utilizando tudo que a gente tem ali disponível. E uma coisa importante, né, que o Eduardo falou, né, dessa parte de micronutrientes, né, da biologia, né. Nós temos o vice-presidente, o Son Nakagawa, né, e ele sempre está nos alertando para agregar esse valor de conhecimento dos nossos técnicos de campo, né, a respeito desse cuidado com o solo, né. Quando o Eduardo falou, né, da necessidade da planta, né, eu colocaria mais uma observação, né. Não é porque tem adubo na terra que a planta consegue tirar. Tem aquela história do pH. Né? Assim como a gente se alimenta, não é tudo que a gente come que a gente consegue aproveitar. Então, a gente vive do que a gente consegue aproveitar. Né? Então, essa expansão também que teve ali para o centro-oeste, para as novas fronteiras, né,
O pessoal sempre falava, o cerrado não é produtivo, né? Aí se descobriram, né, que era o sólido que tinha alumínio, era ácido, e aí com a correção de solo, tem uma reação química e disponibiliza isso. Então não vai adiantar você colocar adubo numa terra que a planta não consegue, não tem a reação química para ela absorver. Sim. Né? E aí entra essa parte de micronutrientes, que é muito importante, e a parte biológica do solo também. E isso está diretamente ligado à agronomia, né? Então, assim, por que não trazer agrônomos, né, para a conversa e para ter como consultor? E aí a gente volta para o curso de gestão do agronegócio, né? Que tipos de conhecimentos, como é que está a grade desse curso? Vamos lá. Eu tenho um filho que está aí pensando o que vai fazer da vida, né? Tá recém com 13 anos, mas já é algo que tem que pensar, né? De repente plantar na sucessão, plantar uma sementinha, de repente aí a sucessão familiar, né? Assumir lá também as terras, né? Enfim, e o que estaria dentro da grade curricular para atender a demanda dessas empresas de insumo, de maquinário? O que para qual público é voltado o curso do agronegócio? Bom, o curso de agronegócio ele é de 3 semestres, então em 1 ano e meio, 3 semestres letivos, então 1 ano e meio o aluno termina, é um curso rápido, o que é muito interessante, porque em 1 ano e meio ele tem uma formação na área, né, para trabalhar como técnico. O público principal, nós são jovens, assim, são aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, que precisam, acho que, de uma primeira formação, que vai ser uma porta de entrada, provavelmente, para já ir com conhecimento extra para a idade dele. Porém, qualquer pessoa, hoje é um curso regular que a gente está oferecendo, qualquer pessoa que esteja matriculado no 2º ano do ensino médio ou já concluído, ou seja, qualquer um de nós aqui poderia tentar esse curso, tá? Então, uma pessoa assim, poxa, eu quero mudar de área, por exemplo, estou focando numa empresa do agronegócio, mas quero fazer uma coisa mais curta, acho que é um curso bacana. Então, nesses 3 semestres, o aluno vai aprender. Primeiro, a gente vai, claro, dar uma introdução ao agronegócio, ele entender como são os mercados tanto do Brasil quanto mercados internacionais, como que são as produções que ele pode trabalhar, agropecuária, vai tratar de agricultura familiar, porque é uma realidade aqui pra gente. Ele vai aprender inglês, porque a gente fala que é um foco importante, a gente não tirou isso, fez questão de não tirar, porque a gente exporta muito e esse pessoal pode trabalhar numa área que precisa utilizar a língua. Matemática aplicada ao agronegócio, porque eu acho que é super importante ele saber quanto custa a produção, quanto custa a atividade, como que ele vai saber precificar o produto e compreender esse processo. Vai se falar sobre mercado agrícola e industrial, empreendedorismo e inovação. Eu acho que essa é a temática, é a cereja do bolo. E assim, né? Porque não é só para trabalhar nas outras empresas, mas quem sabe para empreender, tá aí dentro da empresa, ou mesmo ser um fornecedor, né, do que a empresa está precisando, entender realmente do que o agro precisa para estar atendendo essa necessidade, né, de um mercado que está aí em plena expansão. Acho que esse é o foco mesmo, assim, a gente fala assim, olha, você, pro aluno, o que você consegue inovar? Como é que você consegue empreender, tanto com o negócio próprio, entrar nessa cadeia produtiva aí tão rica, ou então ter uma visão empreendedora e uma postura empreendedora dentro da própria empresa, ou seja, ser uma pessoa inovadora, uma pessoa que pensa fora da caixinha, né? E daí a gente vai para marketing voltado para o agronegócio, enfim, gestão da cadeia de suprimentos, gestão ambiental. Esse aluno vai sair com conhecimento, sei lá, de de tecnologia aplicada ao agronegócio, técnica de negociação, associativismo, cooperativismo, gestão de pessoas. Enfim, ele vai ter uma visão, acho que 360. Geral. Só que com foco no agronegócio, que é legal. Que bacana. Eu fiz a minha formação em engenharia da área de alimentos, né? Então tem quase uma similaridade, tem um pezinho ali. E aí, quando eu falo, as pessoas dizem assim, não, mas alimentos, o que vai fazer, né? Mas eu me encontrei muito dentro do agronegócio e justamente não tinha ainda, para o agronegócio era só agronomia,
né? E aí, quando você olha para os implementos, né? Para as colheitadeiras, né? O que são colheitadeiras? Colheitadeira nada mais é do que uma máquina que deveria estar estática dentro de uma fábrica, mas ela está sobre rodas no campo, já fazendo o trabalho primário, que é a colheita de grãos, né? A separação do grão, tanto da vagem, da espiga, do que quer que seja, Sim. né? A colheita ali do pé, né? Então, eu sempre comentei isso quando eu estava trabalhando. Me perguntavam assim, mas gente, o que uma engenheira de alimentos está dentro do agronegócio? Mas você sabe que teve... Esse curso, ele foi totalmente feito pelo pedagógico, mas em muitas mãos, assim, ele foi montado em muitas mãos. Ele partiu dessa ideia que a Nilza teve, a nossa diretora, e depois dividiu e todo mundo compactuou, enfim, estudou, foi para estudo, como eu falei, mas quando chegou, a gente teve o pessoal de gestão trabalhando, a gente teve um dos nossos professores que é agrônomo, porque a gente tem curso de meio ambiente lá dentro, a gente teve uma engenheira de alimentos, porque tem ali também uma formação específica que contribuiu, a gente tem inclusive arquiteto que trabalha na área ambiental, que tem formação sobre, que contribuiu também, então foi feito em muitas mãos. Ele assim. É multidisciplinar, Ele né? É multidisciplinar. Eu adoro o agro e esse tema para mim, assim, eu fico muito alegre quando eu consigo trazer ele, porque justamente ele é um tema multidisciplinar e você consegue interagir com várias disciplinas. E quando você faz a formação de uma pessoa entendendo um pouquinho de gestão, mesmo que seja um técnico, não seja de formação superior, mas um técnico, ele já sai habilitado para entender de um dos campos que mais cresce hoje no país. Né? Porque a gente aí só está crescendo gente no mundo. E quem é que vai alimentar o mundo se não forem as empresas, as indústrias do agronegócio? Né? Acho que tem também, se a pessoa puder complementar, né? É muito rica a cadeia toda do agro, né? Realmente, assim, eu que vim de fora, né? Quando você pensa em agro, você pensava no produtor. Mas o produtor, na verdade, é uma ponta de todo um que vem antes e um que vem depois, né? Então tem muita tecnologia embarcada, tem muita parte de pesquisa, né? Isso. A própria Agrivale, ela tem 35 pessoas aqui de P&D, com mestrados, doutorados, um investimento muito grande. A gente está investindo isso posso falar porque deu no LinkedIn recentemente, numa tecnologia de RNAi, parceria com a Unicamp. A RNAi é a mesma fórmula, digamos assim, da vacina do Covid. Né? Então, como a gente consegue aplicar lá dentro também para isso. E aí, quando você vai, depois você vai para um lado mais de trading, né? De comercializar também, que hoje tem muita oportunidade. Quando você olha para startups do mundo do agro, tem uma infinidade novas ali, resolvendo diversos problemas. Em crescimento constante, né? Crescimento. Nessa pesquisa a gente conseguiu ver o quanto de startups para o agronegócio tem surgido. Isso não é à toa. Isso é porque o mercado está muito borbulhando. E assim, na parte de tecnologia, tem muita coisa de conectividade que extrai os dados, né, dos próprios equipamentos e leva para a tomada de decisão. Então, vamos lá, unindo esses dois negócios, né? Você conhecendo o que você está colhendo, você sabe o que você vai plantar, e aí você tem a análise do solo, né, aí trazendo dados também para saber a quantidade de insumos, de adubo, né, que nem chamam assim, né, então ali para fazer a correção do solo, como você muito bem colocou, né, para quê? Para que a gente possa ter uma melhor produtividade, um maior ganho por metro, né, vou dizer assim, por hectare. Né? Agronegócio é hectare. É produtividade, é produção por área. É produção por área. Não adianta ter uma extensão grande e também produzir pouco, né? A gente vê o exemplo, né, de países pequenos que conseguem produzir bastante numa unidade pequena, né? Então eu vejo vocês falando, né, toda essa parte de pesquisa, né, tanto que a humanidade se desenvolveu hoje, então tem muitas possibilidades, né? Dá um exemplo, no caso, quando se aplica ali o herbicida, né? Antigamente se passava direto, né? Hoje se tem fotocélulas que consegue ler e ele solta só naquele lugar. Então adequaram, né, uma tecnologia e faz só aquilo. Isso é sustentável não só para o meio ambiente, mas como também para o bolso, porque isso incorre em menores custos de fabricação, né, de produção. Sim, quando você faz a sua demarcação, né,
da sua propriedade, né? Hoje já está tudo georreferenciado, é uma outra Tecnologia. Tecnologia que também, né, tem o conhecimento aplicado lá. E aí o agricultor pode e deve, né, administrar isso de uma forma mais efetiva, mais precisa. Então tem lugares que precisam de mais adubo, tem outros que precisam de menos, ou um tipo diferente. E aí hoje já tem essa possibilidade do trator andando, ele sabe onde ele está, né? Ele tem GPS e sabe a quantidade de adubo que pode colocar ali. Se ele precisa mais, precisa menos, Isso. né? Ele não precisa estar setado, digamos assim, olha, vai tocar o mesmo jato a rodo em tudo por onde ele passa. Antigamente era assim, né? Era desse jeito. E os fabricantes, né, estão procurando já trazer essa tecnologia, mas tem muita empresa que está fornecendo separado. Né? Então, às vezes, os fabricantes formam parcerias, né? Sistemas de gestão, Sistemas né? de gestão para o campo mesmo que olha para a terra e administra tanto o maquinário como os insumos. Isso. Mesmo porque há necessidades diferentes em cada propriedade, em cada região. Então, o fabricante também não consegue atender a todos. Então, essa é a oportunidade dessas startups, né? Começarem a fornecer pacotes, soluções separadas, né? Nós temos um sistema chamado Smart Assist, que sai nos produtos, onde você pode localizar onde está o seu trator, se ele está funcionando ou não, né? Pode botar uma cerca de proteção, né? Invisível. Invisível. Então, se ele saiu dali, né? Vai um alarme lá para o seu celular. Né? Então, com essa tecnologia, você pode já desenvolver programas para poder otimizar mais esse seu trabalho e ter dados em tempo real. Olha, né? Isso é a conectividade do campo. E se você quiser saber mais de conectividade do campo, agronegócio, inovação, tecnologia, continua acompanhando a gente aqui no podcast, porque a gente vai trazer muito mais sobre o tema. Hoje passou rápido demais aqui, porque o papo é extremamente interessante. A gente precisa trazer vocês de forma individual aqui para conversar e entrar muito mais a fundo, mas é a primeira pílula que a gente está plantando aí para falar do agronegócio. Você gostou? Toca o sininho aqui, continua seguindo a gente. E meu muito obrigada, Mariela, deixa eu pegar minha cola aqui, Mariela. Quer deixar mais algum recado aqui pra gente? Eu acho que, enfim, entrem no site da FIEC, quem não conhece, procurem os cursos. A gente tem, como eu falei, uma variedade enorme de cursos, entre eles do agronegócios, e que com certeza vai dar um empurrão aí na carreira de muita gente. Acho que é bacana, é de graça, é do município, é para o pessoal que mora aqui em Indaiatuba ou da região, mas acho que a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem. Então, só clicar no site da FIEC e conhecer o que a gente tem a oferecer aí, que é realmente de ponta. Ótimo, excelente. A gente vai colocar o link aqui embaixo do vídeo também para você, para facilitar a tua vida e acessar lá na fiec.com.br para que você possa acessar o curso de agronegócio. Eduardo, muito obrigada. Obrigado a você, Andresa. Obrigado a você. Prazer compartilhar aí com vocês essa manhã. Que eu convido, na verdade, todos a entrar no site da Agrivale, né? Seguir a Agrivale nas redes sociais, conhecer um pouco mais desse mundo de bioinsumos, que é um mundo novo, mas ele veio para ficar, né? Então, a nossa proposta é Vida Gerando Vida. E para quem é de Indaiatuba, a gente tem aqui em torno de 300 pessoas trabalhando só na cidade de Indaiatuba mesmo, desde áreas de pesquisa e desenvolvimento, áreas administrativas, áreas operacionais, áreas técnicas. Então, também, através do nosso LinkedIn ali, a gente tem todas as vagas publicadas, visita lá e, de repente, a gente pode trabalhar junto. Isso aí, quem sabe, né? Vaga. Faz já o curso na FIEC, né? Então, já faz o curso ali na FIEC, já se matricula, de repente já tem uma vaga lá na Agrivale ou na Iamar, né? Para quem gosta de maquinário. Isso aí. A FIEC ajuda, inclusive, a gente faz essa ponte. Que legal. E muito a Agrivale, vamos colocar aqui, a gente vai colocar o link também, mas vamos lembrar, a Agrivale com 2 L's, Exato. né? Senão você cai na outra empresa que também tem aqui. A Agrivale com 2 L's. Muito bem. E aí, Mário? Então, eu queria agradecer esse convite também, um prazer conhecer, saber desse desenvolvimento, né? Fico muito contente, né?
A Yammer também está nas redes sociais, a Yammer Brasil. Tá? Yammer com 2 M's, com Y. N de navio, isso. M de Maria. Yammer. Y-A-N-M-A-R. Isso, Isso. Yammer. Yammer. Okay. Yammer.com ou .com.br? Yammer.com.br. Então, para você que está aqui em Indaiatuba, 3 grandes empresas que estão aí com oportunidades, uma de educação, outras de repente aí de trabalho, vai acompanhando, que em algum momento surge, né? Se você tem interesse em entrar nesse ramo do agronegócio, vai se informando, que aqui a gente acompanha a gente aqui, que a gente vai trazendo informação sempre novinha para você.